aqui hoje com uma pessoa muito especial, de uma carreira notável, que é a engenheira Liliane Gade. Liliane, tudo bem com você? Tudo bom? É um prazer ter você aqui conosco hoje. Liliane tem a seguinte formação. Vejam só: técnica em eletrônica pelo Cefet-MG, engenharia eletrônica de telecomunicações pela PUC-MG, especialização em engenharia de software pela PUC Minas, mestrado em engenharia elétrica com nicho em inteligência computacional pela UFMG, doutoranda em engenharia elétrica com nicho de microeletrônica UFMG. Falei certinho, Liliane? Sim, só a graduação que foi pela PUC Minas também. Perdão, então a graduação também foi pela PUC Minas. Joia. Liliane tem uma trajetória de atuação também muito significativa. Vejam só. Foi engenheira eletrônica na VBC Engenharia, professora substituta no Coltec, Colégio Técnico da UFMG, pesquisadora na Embrap, professora no curso de especialização de IoT na PUC Minas, especialista de desenvolvimento de produtos na Visuri, engenheira eletrônica na FAB-NS e atualmente é Lead Design Enablement Engineer na Cadence Design System. Olha só, muito bem, linda a sua trajetória. Liliane, conta para nós, lá na sua infância, quando você era talvez criança ou adolescente, você tinha alguma habilidade, algum interesse específico que já naquela época poderia te apontar para essas especializações e para a sua graduação de engenharia? Sim, desde criança eu apresentava interesse nessa área de eletrônica, engenharia. Eu acho que grande influência foi por parte do meu pai. Meu pai também ele é engenheiro eletricista e também é técnico em eletrônica. Meu pai trabalhou muitos anos numa empresa que chamava Thomson, era a antiga RCA, fabricava televisão, na época televisão de tubo de imagem. E desde criança ele me levava aos sábados para a empresa. E desde aquela época achava fantástico robôs que eu via na empresa, computadores. E eu acho que foi desse ponto que surgiu o meu interesse pela área de tecnologia. O meu pai sempre consertou equipamentos em casa, então sempre que ele estava dando manutenção em alguma televisão, videocassete, eu estava sempre prestando atenção e tinha esse interesse. Quando ele saía para trabalhar, eu sozinha tentava ajustar a televisão ou videocassete por mim mesma. Então, acho que foi desse ponto que surgiu o meu interesse pela área de tecnologia. Joia, que legal saber que lá no início, né, dessa trajetória você já havia percebido essas habilidades. Agora, vamos combinar aqui uma coisa. Geralmente, essas habilidades, para quem é mãe, é visto de outra forma. O que você pode me dizer Sim, sobre isso? Você era uma consertadora de objetos lá na sua casa ou sua mãe ficava desorientada? Gente, minha filha está destruindo a televisão, o ventilador. Como que era essa relação com sua mãe? então, é engraçado que com a minha mãe, meu pai e as minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, sempre que a televisão não estava pegando, naquela época era televisão analógica, então, assim, era bem caótica, muito diferente do que tem hoje. A gente tinha que ajustar a antena. Sempre que dava algum problema de televisão, minhas irmãs me chamavam para consertar. Eu sou a caçula, mas as minhas irmãs nunca foram muito, não tiveram muita aptidão para a área de tecnologia, então sempre que surgiu algum problema com videocassete, televisão, elas sempre me chamavam para poder consertar. Mas um ponto importante, assim, um ponto engraçado é que meu pai, ele não queria que ninguém seguisse a carreira, e ele sempre falava, graças a Deus não tem filho homem, para não decidir fazer o curso de engenharia. E aí eu acabei enveredando por esses caminhos. No início foi difícil convencê-lo de que eu queria fazer engenharia, mas no final ele concordou e viu que era a carreira que eu realmente deveria seguir. Que joia, fico muito feliz. Eu queria tocar nesse assunto durante nossa entrevista, mas eu acho que agora o momento é super oportuno. Você, como mulher, jovem,
ingressando em uma carreira que naquela época a maioria do público era masculino. Como que foi enfrentar isso? Na sua família você já falou um pouquinho. Como que foi lá na UFMG, no início da sua graduação? Você era a única mulher na sua sala de aula? Eu não era a única mulher, mas o nosso curso, numa sala de 70, tínhamos 10 mulheres, né? Então, era minoria. A gente enfrentava, sim, um pouco de preconceito, até por parte dos professores. Eu lembro que no meu primeiro período, eu tinha um professor de geometria analítica, e aí ele chamava as mulheres de Dona Maria. Eu lembro que ele chegou para mim e falou assim: o que você está fazendo aqui no curso de engenharia, Dona Maria? Você tinha que estar em casa, lavando, lavando roupa, né? Esfriando a barriga no tanque e esquentando no fogão. Foi muito engraçado. Liliane, eu percebo aqui que você foi muito determinada. O valor determinação, ele foi importante na sua vida desde cedo. Ao E invés de assim, você... o que eu percebi era que, por sermos mulheres, a gente tinha que ser um destaque, né, na profissão. Como eu, nessa disciplina, né, eu consegui me sair bem, aí no final da disciplina ele até falou: estou surpreendido com você. Você não quer ser minha monitora? Então, assim, nós mulheres enfrentamos um pouco de preconceito, sim, principalmente naquela época, né? Eu ingressei no curso de engenharia em 2008, então tinha bastante preconceito no ambiente de trabalho também, então a gente sempre teve que provar a competência técnica para ganhar o reconhecimento, mais do que se fosse um homem. Joia, eu quero deixar então esse recado aqui para as meninas que estão nos assistindo, para jovens, para os adolescentes, que é possível, se você tem interesse nessa área, lute pelo seu interesse, esforce-se, dedique-se, porque com certeza você será um destaque na nossa sociedade, assim como Liliane também é. Liliane, conte para nós agora um pouquinho sobre o seu ensino médio. Nós vimos aqui que você tem curso técnico na sua área. Você fez esse curso técnico no seu ensino médio? Não, o ensino médio eu não fiz no Cefet, eu fiz o ensino médio numa escola regular. Eu comecei o curso técnico na modalidade concomitância externa, né? O Cefet tem essa modalidade. Hoje em dia o Coltec também tem essa modalidade. Então, eu comecei o curso técnico junto com a graduação. A graduação eu estudava na parte da manhã e o curso técnico à noite. Então, eu fiz 3 semestres com a graduação de manhã, curso técnico à noite. Aí, no quarto semestre, eu precisei trancar a graduação para conseguir conciliar com o estágio, né? Por uma questão de horas, não dava para conciliar, e eu precisava do estágio para conseguir concluir o curso técnico. Então, no quarto semestre, eu tranquei a graduação, finalizei o curso técnico, fiz o estágio na área, e depois eu voltei para a graduação, só que eu mudei para noite, né? E aí eu consegui fazer o estágio na parte da manhã e à tarde, e continuar o curso de graduação à noite. Que interessante. Então, para esses jovens e adolescentes que estão nos ouvindo aqui, que talvez em sua maioria estejam cursando o ensino médio regular, vejam só, não existe perda de tempo. Não é mesmo, Liliane? É possível Com fazer mesmo certeza. depois da sua graduação no ensino médio. Com certeza. E eu achei muito boa essa trajetória, porque, assim, os primeiros semestres, né, do curso de engenharia, nós não temos muita a parte técnica, é mais a parte matemática, né, o ciclo básico da engenharia, cálculos. Então, quando eu comecei realmente as disciplinas técnicas, eu já tinha um background do curso técnico, e isso ajuda muito você ter esse background do curso técnico quando você começa as disciplinas da engenharia. Isso foi muito proveitoso. Joia. Muito bem. Hoje nós vamos contar com essa edição do PV Profissões
de estudantes do ensino médio, de jovens, com suas perguntas para a nossa engenheira Liliane Gade. Nós vamos começar com a pergunta do Felipe Hernandes. Olá, meu nome é Felipe, eu tenho 16 anos, sou aluno do segundo ano e eu gostaria de saber por que entre várias áreas você escolheu a engenharia, porque é algo que eu tenho muita dúvida assim, eu queria saber o que fez você escolher a engenharia. Eu sempre gostei da área de tecnologia, né, como eu comentei, desde criança, e também eu sempre tive um interesse pelas disciplinas de exatas, né, sempre foi o meu destaque, né, durante a minha carreira acadêmica, desde o ensino fundamental até o ensino médio, eu sempre tive interesse por essas disciplinas mais da área de exatas, né, e fiquei em dúvida entre a área de engenharia ou computação, mas como meu pai tinha feito a engenharia elétrica, né, eu acabei optando por essa área de engenharia eletrônica, por abranger mais e a área de... O que eu percebo hoje em dia, né, é que para você migrar para a área de computação é mais fácil você ser um engenheiro do que um cientista da computação migrar para a área de engenharia. E querendo ou não, a engenharia ela te dá uma visão global, né, do todo, e isso é muito bom, isso é muito importante. Joia, nós vamos contar também com a contribuição e pergunta da estudante Stella Bastos. Oi, meu nome é Estela Bastos, eu tenho 16 anos e sou aluna do segundo ano do ensino médio. Eu gostaria de saber o que te levou a escolher suas especializações. Então, o curso de engenharia, como eu disse, ele é um curso bem genérico, né? Principalmente esse curso de engenharia eletrônica e de telecomunicações. A gente é bem generalista, a gente vê um pouco de várias disciplinas, só que a gente não aprofunda muito em algumas áreas. Por exemplo, a área de computação, eu percebi que o nosso curso não aprofundou muito. Então, eu vi que estava faltando um pouco desse background de engenharia de software, e isso era importante, né, para a minha carreira profissional. Eu percebi que isso era um diferencial, então eu decidi fazer esse curso de especialização em engenharia de software, que me desse um conhecimento mais aprofundado nessa parte, né, de arquitetura de software, de você saber como organizar um projeto, a melhor estrutura de você organizar o seu código, as melhores práticas orientadas a teste. Então, eu acho que foi muito bom. Já a parte do mestrado, na época que eu iniciei o mestrado, já estava se falando um pouco, né, de machine learning, de inteligência computacional, e eu vi que tinha essa linha na UFMG, e eu achei que eu podia agregar um pouco o meu background de sistemas embarcados, com engenharia de software, que eu tinha acabado de concluir o curso de especialização, e tentar integrar um pouco com o aprendizado de máquina. Então, eu achei bem interessante. E o doutorado eu quis seguir um pouco nessa linha, mas aprofundar mais na área de microeletrônica. Liliane, vamos continuar falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Quais foram os maiores desafios ao longo da sua trajetória profissional? Um dos desafios é assim, aprender a lidar com equipe e saber gerenciar bem o seu trabalho. E à medida que você vai evoluindo na sua carreira, né, você tem que também ajudar os profissionais, os estagiários, né, a orientá-los da melhor forma possível. Esse ponto foi um ponto importante e um desafio para mim, saber lidar com isso, saber lidar com o próximo, saber orientar o próximo. Esse foi um desafio. Joia, Liliane. Olha, no nosso programa Bene, nós trabalhamos a empatia, a habilidade de nos colocarmos no lugar do outro, de ouvirmos o outro, e essa é uma habilidade muito importante.
Às vezes, nós que estamos dentro da escola, aconselhando os nossos estudantes, nós nos deparamos com alguns atritos, com algumas conversas que precisavam ser reditas, refaladas, refeitas. Então, é importante eles saberem que eles estão nessa fase de formação e eles estão tendo essa oportunidade de desenvolver essa habilidade mesmo dentro da escola, com seus pares, porque depois eles vão se encontrar melhores preparados para o mercado de trabalho. Com certeza. Aproveitando a sua fala sobre estágios e oportunidades dentro da faculdade, eu vou chamar o estudante Davi Dias. Ele tem uma pergunta para você sobre isso. Olá, meu nome é Davi Dias, eu estou no segundo ano do ensino médio, tenho 16 anos e gostaria de saber como encontrar estágios ou oportunidades na área de engenharia durante a faculdade. Então, eu acho que um grande diferencial é você ser um bom aluno, porque essas oportunidades às vezes surgem até dos professores. As oportunidades de estágio que eu arrumei, elas vieram de professores, eu conversava com os professores, mostrava o meu interesse e eles acabaram me indicando para uma empresa. Então, eu acho que você sempre fazer o que você gosta e tentar ser o diferencial naquilo, as oportunidades chegam e até às vezes dentro da própria universidade você vai conseguir achar uma vaga de estágio que você procura. Isso aí, estudante, pega essa dica da engenheira Liliane para o seu futuro e para agora. Fique próximo dos seus professores, converse com eles, demonstre a sua área de interesse, porque com certeza vão surgir ótimas oportunidades, não é mesmo? Liliane, conte-nos um pouquinho sobre suas experiências em diferentes empresas e na pesquisa que ajudaram a moldar sua carreira. Eu gostei um pouco da minha trajetória, porque eu comecei com estágios na área de manutenção de equipamentos, inicialmente manutenção de equipamentos na área de medidores de energia elétrica, e eu fiquei um pouco nessa área de manutenção. Essa área de manutenção eu aprendi, né, a parte de solda de componente eletrônico, a como analisar uma placa de circuito impresso. E depois eu fui para a área de projetos, que foi a minha paixão, né? Essa área de projetos eu acho que é uma área muito interessante, porque você sempre tem que aprender, tecnologia muda muito rápido. Então, uma tecnologia, quando eu comecei o curso de graduação, hoje em dia ela já está obsoleta. Então, a vantagem de trabalhar nessa área de projetos é que você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre se atualizando. Mas o meu background também, na parte de manutenção de equipamentos, ela, querendo ou não, é um diferencial, porque até na hora de você projetar um circuito, né, você já teve experiência em dar manutenção em um circuito projetado por outra pessoa. Isso foi um diferencial, né? E eu acabei sendo um pouco generalista durante toda a minha trajetória profissional. Eu trabalhava com desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de firmware, que é um software embarcado, e comecei a migrar também um pouco para desenvolvimento de software para desktop. Isso deu uma visão geral de um todo, né? E até na empresa que eu estou hoje, querendo ou não, isso foi um pouco diferencial para eu entrar nessa vaga, porque a área que eu trabalho hoje é uma área de integração de sistemas, então a gente tem que entender um pouco do todo para conseguir realizar nosso trabalho. Joia, Lili. Eu tenho uma pergunta aqui muito importante do estudante Matheus Magalhães. Você falou um pouquinho sobre circuitos, me veio sobre a engenharia elétrica na minha mente aqui agora. E Matheus tem uma pergunta para você. Vamos ver? Oi, meu nome é Matheus Magalhães, eu sou estudante do segundo ano do ensino médio. Eu gostaria de saber se você não acha que o mercado de engenharia elétrica já não está muito saturado, principalmente para os estudantes que estão sendo inseridos agora no mercado. Olha, eu vejo que não. Aliás, essa parte de engenharia, né, você tem vários campos que você pode seguir, né? Você pode seguir tanto na parte de
engenharia elétrica mesmo, na área de potência, distribuição de energia elétrica. Você pode também se especializar na área de eletrônica, trabalhar com projetos de hardware. Você pode também ir para a área de computação, de machine learning, de engenharia de software. Hoje em dia eu vejo que não está saturado, inclusive a gente vê muitas vagas, né, no mercado para essa área de tecnologia. E o diferencial de você fazer o curso de engenharia, que é mais fácil você migrar, né, às vezes, da engenharia para a ciência da computação, trabalhar com data science, trabalhar com machine learning, do que ao contrário. Se você faz um curso mais voltado para a área de computação, para você migrar para a engenharia é um pouco mais complexo. Mas, assim, eu estou puxando um pouco de sardinha para o curso que eu fiz, mas é óbvio que o curso de ciência da computação também é um curso excepcional. Joia, Liliane. Nós falamos um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica, um pouquinho sobre o profissional. E onde você está hoje? Hoje você está empregada como engenheira em uma empresa multinacional, não é mesmo? Com Isso. sede nos Estados Unidos. Como foi esse ingresso? Era algo que você almejava? Foi fácil de entrar? Quais pré-requisitos você precisou para estar ocupando o lugar que você está ocupando hoje? Então, eu sempre tive interesse de trabalhar numa empresa multinacional para trabalhar com pessoas de fora, né? Porque eu nunca tinha tido esse contato de trabalhar com profissionais de outros países, né? O grande diferencial para conseguir ingressar no emprego assim é você ter o inglês, né? O inglês não era fluente, mas eu fiz aulas particulares, consegui melhorar bastante meu inglês. Eu acho que isso foi fundamental para eu conseguir ingressar numa empresa multinacional. E a experiência foi fantástica. É muito diferente você trabalhar com empresas de pessoas de outros países, diferentes culturas, até a forma assim da pessoa se expressar é muito diferente. Às vezes uma forma que eu escuto uma mensagem de uma pessoa, às vezes eu acho que a pessoa está sendo ríspida, mas a pessoa não está. É cultural, é a cultura dela. Então aprender isso, aprender a lidar com pessoas de diversos países, diversas culturas é muito interessante. Eu gostei muito e assim, o que eu vi é que o nosso ensino não é ruim, o nosso ensino é muito bom, a gente não fica para trás. Às vezes a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata, acha que o Brasil é ruim, o nosso ensino é o pior de todos, mas não é. O que eu percebo hoje é que o ensino do Brasil é muito bom, principalmente nas universidades federais, né? Eu sou apaixonada pela UFMG, acho uma universidade fantástica. Eu acho o ensino de lá, assim, fenomenal. E eu vejo que a gente não fica para trás. Gente, vocês estão vendo que a Liliane está puxando sardinha sempre para o lado dela, né? É o FMG, são as empresas multinacionais, vocês vão tê-la como experiência, né? Mas é claro que o nosso objetivo aqui é que você nos escute, faça suas reflexões, para que você possa fazer suas melhores escolhas, assim como as escolhas de Liliane foram muito assertivas até hoje. Liliane, nessa empresa que você trabalha hoje, você já teve a oportunidade de viajar para fora, conhecer outros lugares? Conte para a gente. Sim, eu tive a oportunidade de viajar. Essa empresa é uma empresa multinacional, né? E ela tem diversos sites espalhados por vários países. E o site principal, ele fica em San José, no Vale do Silício. Eu tive a oportunidade o ano passado, janeiro do ano passado, né, de visitar a sede. Foi uma experiência, assim, fenomenal. Eu conheci o Vale do Silício. Eu acho que para a gente que é a área de tecnologia, é o sonho de todo mundo conhecer o Vale do Silício. No Vale do Silício você vai conseguir ver diversas empresas, né? Eu vi o site da Microsoft, da Google, da Nvidia. Então, assim, eu até tirei uma foto, né, em frente ao site da Nvidia. A Nvidia é uma empresa, uma das maiores empresas, melhores empresas da área de tecnologia. Ela fabrica placa de vídeo, GPU.
Então, assim, foi uma Só um oportunidade momentinho, Liliana, desculpa te interromper. Eu quero dizer para o nosso espectador e telespectador que nós temos essa imagem que você nos enviou. A gente vai mostrar aqui o NVIDIA para eles, é uma foto que a Liliane tirou para nós. Pode continuar falando. Qual é a importância dessa empresa, o que ela faz? Essa empresa, eu acho que muitos de vocês devem conhecer, principalmente quem é gamer, né? Porque as placas de vídeo delas são fenomenais, né? E quem gosta dessa área de gamer deve sempre estar vendo qual é a evolução da placa de vídeo, uma placa de vídeo cada vez melhor do que a outra. Então, acho que vocês que são interessados aí, principalmente por essa área de gamer, devem conhecer muito dessa empresa. Essa empresa também ela tem atuado muito, né, no mercado de AI, né, de inteligência artificial, fazendo chips para essa área, chips próprios para rodar algoritmos de machine learning, né? Então, imagino que a maioria de vocês deve conhecer. Joia. A gente está vendo aí um participante mirim, que é o Davi. O Davi é filho da engenheira Liliane. Quer nos dar um oi, Davi? Oi, Davi. Oi, Ei, Davi, tudo bem? Davi Davi, você gosta de também desenhar. gosta. Davi gosta de desenhar. Então, o Davi é Davi está artista. desenvolvendo outras habilidades, Davi. É. Parabéns, Davi. Liliane, desculpa a intimidade, eu tenho aqui a contribuição de outro estudante, Davi Márcio. Vendo a sua trajetória, realmente nos impacta, nos faz ter admiração por você. Mas esses nossos estudantes, às vezes, eles percebem as habilidades que eles têm para essa área, mas mesmo se ficam com dúvida, com o mercado de trabalho, como já foi te perguntado aqui. E agora a gente tem uma pergunta interessante sobre o curso e o percurso. Para isso, a gente vai contar com a contribuição e pergunta do estudante Davi Márcio. Oi, meu nome é Davi, eu tenho 16 anos, eu estou no segundo ano do ensino médio e a pergunta que eu queria fazer é sobre a questão que você já pensou, antes de escolher o curso que você fez, escolher um outro curso ou enquanto você estava cursando engenharia, mudar seu curso? Olha, eu já, durante a minha trajetória, eu pensei, assim, um curso mais na área correlacionada, né? Eu gosto muito de matemática, eu tinha pensado de fazer um outro curso na área de matemática computacional, ou mesmo ou mesmo em ciência da computação. Mas eu tinha pensado, assim, mais como um segundo curso. Eu sempre gostei muito da minha área, né? Apesar de, às vezes, ter as dificuldades, às vezes você ficar frustrado, porque, às vezes, o seu projeto não está funcionando, foram noites e noites sem dormir, preocupações, mas depois, quando funciona, assim, é uma alegria ímpar. Mas eu sempre gostei muito, eu nunca, não me imagino fazendo algo diferente. Mas, assim, uma dica que eu dou para vocês é fazer um curso que vocês gostem, porque eu acho que o principal é você fazer algo que você goste, porque a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Então, você pensar em acordar todo dia e fazer algo que você não gosta é terrível. Então, acho que, assim, faça algo que você goste, que te dá prazer. E eu sempre tive muito prazer nessa área de trabalho, então acordar todo dia e pensar que eu vou trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que me dá prazer, é muito bom. Então, assim, às vezes para mim é bom, mas para a Daniele não é bom, a paixão dela é outra. Então, acho que o principal ponto é você fazer algo que você gosta e te dê prazer. Joia, pensando nessas dicas aí, o que você poderia sugerir para o estudante de agora sobre estudos, livros, feiras? O que você sugeriria para que ele pesquisasse um pouquinho mais, para ter essa certeza de que seria mesmo essa área de sua escolha? Hoje em dia, né, com a internet, hoje em dia é muito fácil de você pesquisar por bons cursos, pesquisar por essa área. Eu acho que uma dica que eu dou é assim, olhe tem uma plataforma que chama Udemy,
Tem diversos cursos nessa área de programação. Então, assim, se você tem dúvida se você gosta ou não dessa área, faça um curso, às vezes um curso de introdução à programação em uma linguagem mais simples, como, por exemplo, Python. Não é que é uma linguagem simples, mas é uma linguagem mais fácil de você ingressar, né? Faça um curso nessa área, veja se você realmente gosta, se você realmente tem aptidão. E você encontra cursos que são para pessoas que não entendem nada não entendem nada dessa área, e cursos simples que qualquer pessoa consegue fazer, né? Essa área de programação, qualquer pessoa pode ingressar e fazer, e às vezes até conseguir automatizar um processo chato. Às vezes eu preciso, por exemplo, ler uma planilha no Excel diversas vezes e ler diversas planilhas para ler apenas um único valor. Você pode, com a programação, automatizar esse processo. Que interessante. Nós já recebemos aqui algumas dicas e eu gostaria de encaminhar para o nosso final dessa entrevista e queria deixar assim aberto, livre, para que Liliane pudesse nos dar mais dicas. Liliane, o que você diria para um estudante do ensino médio hoje que está se preparando para a sua escolha profissional? Teria mais alguma dica, alguma coisa que você acha que é muito importante e gostaria de ressaltar? Eu acho que é importante você ver quais disciplinas, qual área que te dá mais interesse, né? Hoje, no ensino médio, a gente tem 3 grandes áreas, né? Que é a área de exatas, a área de humanas e a área biológica, né? Eu acho que é importante você ver em qual área que você se encaixa mais e escolher de acordo com aquilo que você realmente tem o seu interesse. Claro que dinheiro é importante, mas eu não posso escolher uma profissão só visando dinheiro, né? Se eu tivesse escolhido uma medicina só pensando no dinheiro, talvez eu não seria feliz, não seria um bom profissional, porque não tem aptidão para aquela área. Então, eu acho que o importante é você tentar, claro, encaixar uma profissão que dê um retorno financeiro, né, razoável, mas pensar também naquilo que você gosta, naquilo que são os seus interesses, as suas habilidades. Muito bem, Liliane. Eu gostaria de agradecer todo o seu conhecimento e sabedorias compartilhado conosco nesse tempo. Quero também convidar você, jovem, estudante, que está em seu processo, seu caminho de decisão, né? Em qual caminho seguir, qual profissão escolher. Continue conosco. Nós teremos mais episódios e traremos outros profissionais de sucesso para compartilhar suas histórias com vocês e assim poderem ajudá-los e contribuir para esse momento tão decisivo, tão importante que vocês estão vivenciando hoje. Eu quero agradecer em meu nome, em nome do Instituto Exis, e gostaria de passar a palavra mais uma vez para a Liliane, para ela fazer as suas considerações finais. Obrigada pela oportunidade de falar a vocês, né? Eu acho que vocês estão no ensino médio, estão, né, numa época que é complicada, a gente é muito jovem para escolher uma profissão que vai ser para o resto da vida, mas tenham foco, escolham aquilo que vocês realmente têm paixão, têm habilidade, e com certeza a gente fazendo aquilo que a gente gosta, no futuro a gente vai colher frutos. Isso aí. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Até o nosso próximo episódio.